Boa noite, galera. Caramba, nunca mais eu dou boa noite para vocês também. Povo morto. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme. Todo mundo me conhece pelo meu sobrenome, é Farra. Não faça a piada de, tipo, é Farra, gosta de farra, tal. Não é legal essa piada. Bom, enfim, é assim como eu sou conhecido. Eu sou casado, eu tenho 25 anos. Eu sou casado com a Carol, está aqui na frente. É, isso aí. É isso aí mesmo. E, bom, sou casado há 2 anos, sou supervisor aqui no Ministério de Adolescentes. E é isso aí, vamos começar então, né? Quem aqui estava semana passada com a administração do pastor Pedro? Quem estava aí? Isso aí. Gostei. Seguinte, quantos aqui estavam aqui e lembram do que ele falou? Mais ou menos metade, beleza. Bom, o tema dessa série que a gente está ministrando é Fábrica de Ídolos. Cadê? Ah lá, Fábrica de Ídolos. Beleza? Bom, para quem não lembra, ou para quem não estava aqui, a ministração do pastor Pedro falou um pouco mais sobre os ídolos da sociedade, da nossa vida hoje, sabe? Quebrando um pouco a nossa visão de ídolo sabe, igual a gente via no Antigo Testamento, sabe? Ídolo como uma imagem, como uma escultura, talvez, uma estátua. Então, a ministração que ele fez semana passada, e algo que eu quero também falar um pouco hoje, é quebrar um pouco essa visão que a gente tem sobre essa visão de idolatria do Antigo Testamento, sabe? A idolatria, ela acontece hoje também. Então, o tema da palavra mesmo, para você que está anotando, e se você não ia anotar, agora você vai anotar, porque esse tema eu acho muito legal, e é tudo o que eu sempre quis. Esse é o tema da palavra, tudo o que eu sempre quis. Sabe, só de ouvir isso, você consegue imaginar alguma coisa que você sempre quis? Tipo assim, quem é que solteiro? Vai, quem está solteiro aí? Levanta a mão. Aí, fica um tempo com a mão levantada, sabe? Aquele negócio. É uma chance de você olhar por aí, ver suas opções, entendeu? Para quem não sabe, a Nicole que apareceu ali, a minha cunhada, está solteira. Solteira, tá? O Dino, que veio aqui na frente, solteiro também. Olha lá, bonitão. Então, tá aí algumas opções para vocês, tá bom? Bom, quando eu estava preparando isso aqui, essa mensagem, e eu me lembrei de uma coisa que eu sempre quis, que era namorar. Então, por isso que eu perguntei isso. Quantos aqui já imaginaram, quem está solteiro, ou até quem está namorando, você pode pensar e falar, namorar é tudo que eu preciso, é tudo que eu quero, isso vai resolver a minha vida. Quantos aqui já pensaram assim? Levanta a mão, vai, fala sério. E quantos aqui estão mentindo? Também pode levantar a mão também. Todo mundo já pensou assim, cara. Você fala assim, eu preciso namorar. Às vezes você já tem até a pessoa. Você já percebeu isso? Chega para Deus e fala assim, Deus, eu preciso dessa pessoa. É essa pessoa. Deus, não interessa o que você acha, está aqui. É essa pessoa. Eu já sei disso. Sabe? É tudo o que eu sempre quis. Essa pessoa. Deus, nunca te pedi nada, cara. É só essa pessoa aqui. E por isso que eu me lembrei disso quando eu preparei, né, o tema e tudo. E me fez me lembrar até de algumas outras coisas, sabe? Antes mesmo de eu namorar. Então, como o André falou, eu morei um tempo fora, nos Estados Unidos, né? Aí eu me lembro quando eu estava lá, sei lá, tinha acabado de me formar do colegial. Né? Quantos aqui amam colegial? Ninguém, beleza. Eu também não gostava muito. E eu tinha lá para 18, 19 anos e aí surgiu essa oportunidade de estudar fora, nos Estados Unidos. Eu falei, isso é tudo que eu quero. Eu falei, Deus, eu preciso disso. É tudo que eu sempre quis. Eu quero que você, ao tempo que você ouça, eu falei, se você consegue imaginar coisas que você falou para Deus, olha, isso é tudo que eu sempre quis. E eu falei para Deus, se eu conseguir fazer isso, se você me abençoar com isso, nossa, aí eu vou estar realizado, aí eu vou estar, é tudo que eu preciso isso. E Deus foi e me abençoou. Eu consegui morar fora, fiquei 2 anos estudando nos Estados Unidos. E enquanto eu estava lá, eu não me senti realizado. Sinceramente,
esse sentimento de chegar lá foi bom, foi muito bom, eu gostei, eu amei morar lá e tudo, mas, sabe, ainda faltava alguma coisa. Daí eu falei, eu preciso namorar. É isso que eu preciso. E eu falei para Deus, eu preciso namorar, é tudo que eu sempre quis agora. Entendeu? Eu preciso disso. E aí, né, veio a Carol e tal, e ela não resistiu ao charme. Mas enfim. E daí eu falei para Deus, é isso que eu preciso, é tudo que eu sempre quis, eu preciso namorar essa menina, eu já sei que é ela, e graças a Deus era ela mesmo, mas a gente começou a namorar, e depois ainda cheguei para Deus e falei, agora é o casamento, e Deus me deu o casamento, mas ainda assim, não era tudo que eu precisava. Eu quero que você consiga enxergar isso que eu estou querendo dizer, sabe, você consiga abrir a sua visão nesse momento e consiga ver isso. A cada momento que a gente passa, o ser humano ele é insaciável, sabe? A gente sempre tem anseios, desejos mais profundos do coração, que nunca vão se saciar em coisas da terra. Eles só vão se saciar em uma coisa, que é Jesus. E, bom, então, continuando um pouco, né, voltando lá para a palavra do pastor Pedro, eu acho que o tema dessa mensagem, o tema dessa série, tem tudo a ver com o nosso coração. Né, o nosso coração, quantos lembram que o pastor Pedro ele falou assim, o nosso coração é uma fábrica de ídolos, por isso o nome dessa série. Então, o nosso coração, ele tem anseios, ele tem desejos, e a todo momento, nosso coração está criando ídolos. Então, por isso que eu quero que você esqueça a visão que você tem do Antigo Testamento, do povo de Israel, por exemplo, quando eles construíam estátuas, ou criavam imagens, e adoravam essas imagens de deuses, de ídolos. Eu quero que você esqueça isso. Faz de conta que isso não aconteceu. Tá bom? Esqueça essa visão que você tem de ídolos dessa forma. Eu quero que você passe a enxergar agora os ídolos que estão na nossa sociedade hoje. O fato de eu querer ir morar nos Estados Unidos, para mim, foi um ídolo. Eu falei, Deus, é isso que eu preciso, é tudo que eu preciso. E não era. Eu criei um ídolo. E depois eu fiz do meu namoro, ou a vontade de namorar, um ídolo. Eu falei, isso vai resolver minha vida, é isso que eu preciso. E não resolveu. Ainda assim, não fui preenchido. E depois casamento, e a vida vai indo, e você depois tem que, casar, construir uma família, uma casa, um carro, ficar rico. Tudo isso, você está criando ídolos. E eu quero que a gente consiga enxergar isso ao final dessa ministração. Então, resumindo, se a gente pudesse definir, eu vou falar sobre várias definições de idolatria hoje, tá bom? Mas se a gente pudesse resumir, tá? Começando por essa definição, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, que tome o primeiro lugar do seu coração. Mesmo que por alguns momentos, mesmo que por alguns instantes, alguns segundos, não sei. Qualquer coisa que tomar o lugar de Deus, o primeiro lugar do seu coração, o lugar de adoração, de devoção, aquilo que você passa o tempo imaginando, querendo, desejando, esse desejo mais profundo do seu coração é um ídolo. Eu quero que você consiga enxergar isso. Então, essa é a primeira definição, tá bom? Então, ainda falando um pouco sobre semana passada, né, o que é idolatria, a gente esquece essa visão do Antigo Testamento e até postaram lá no Instagram, né, do ministério, o pastor Pedro falando, por exemplo, a gente não adora uma estátua da deusa da beleza, mas quantas meninas não têm problema com beleza? Não deixam de comer, talvez, não sei, o que mais que menina faz? Se compara, isso, o que mais? Alguma coisa assim. Isso é uma adoração a um ídolo da beleza. Então, talvez essas meninas não... Talvez não, acho que ninguém tem uma estátua da deusa da beleza no quarto. Mas elas adoram essa deusa. E essa deusa não existe. Paulo fala, e a gente vai falar depois, Paulo fala que nenhum ídolo, todos os ídolos são nada. Não tem Deus, não tem Deus, só tem um. Não existe outro Deus, não existe ídolo, não existe nada disso. Eles são como nada. Eu quero que a gente também, ao tempo que a gente vê o que é idolatria, a gente possa ver que só existe um Deus. Então,
mais uma definição. É tudo aquilo que é essencial, né? Conforme eu falei aqui, aquilo que é crucial, aquilo que é essencial, aquilo que se você perder, se você não tiver, se você não conseguir, você vai ficar desesperado. Sabe? É quando algo deixa de ser bom. Sabe alguma coisa boa da sua vida? Quando alguma coisa deixa de ser boa, bom ou boa, né? Tanto faz. E passa a ser essencial, passou a ser um ídolo. Quando alguma coisa boa, eu quero que você preste atenção nisso, quando alguma coisa boa da sua vida deixa de ser somente boa e passa a ser essencial, se transformou num ídolo para você. Eu acho que a gente tem que entender dessa forma. Então, eu acho que uma forma da gente identificar, né, o que é um ídolo é quando você pensa qual é o seu pior pesadelo, sabe? Qual é a coisa que se você perder, você vai ficar desesperado? É alguma coisa dessa terra? Talvez o seu namorado, talvez, não sei, as suas amigas, os seus amigos, não sei, alguma habilidade que você tem. Se você perder isso, você não vai ficar apenas triste, sabe? Beleza, estou triste. Agora, se você perder alguma coisa que é essencial, você fica desesperado. A sua vida perde o sentido. Isso só pode acontecer se você perder Deus. E, no caso, você não vai perder Deus. Em Romanos 8 fala que nada, nem anjos, nem demônios, nem altura, né? Quantos aqui conhecem essa passagem? Paulo falou, nada pode te separar do amor de Deus. Não existe nada nessa terra, nem fora da terra, nem no espaço, nem em lugar nenhum, nem nada natural, nem nada espiritual, que possa te separar do amor de Deus. Então, só existe uma coisa que deve ser essencial para a gente, que é Deus, é Jesus. Então, mais uma definição de idolatria. É tudo aquilo que a gente busca e encontrar em alguma coisa ou alguma pessoa, sendo que é só Deus que pode dar. Então, quando você busca aquilo de todo o seu coração, aquilo está sendo um ídolo, e na verdade só Deus pode preencher esse vazio que você tem buscado. Próxima definição. Essa eu falo mais por mim, eu me identifiquei bastante. É assim, tudo aquilo que você fala assim para Deus, olha, se eu tiver isso, né, lembra que eu estava falando do meu namoro, né, quando eu viajei e tudo? Olha, se eu tiver isso, aí eu estou realizado, isso é o que eu preciso. Cara, eu tinha 18 anos. Quantos aqui tem menos de 18 anos? Muita gente, beleza. Legal, gostei da participação, viu, gente? Vocês estão participando mais. E assim, cara, a gente não tem noção ainda do que é realização. Entendeu? A gente ainda não sabe, só Deus sabe o que é bom para você. Só Deus sabe qual vai ser o seu fim, qual vai ser o sentido da sua vida. E Ele vai falando isso para a gente ao tempo que a gente vai vivendo. Mas eu quero que vocês entendam que nada pode nos realizar, nada pode nos dar uma paz, pode trazer esse sentimento de paz, de realização, de segurança. Nada pode fazer isso tão bem quanto Deus. Então, mais uma definição. É tudo aquilo que a gente entrega sacrifício. Ninguém aqui sacrifica nada da forma que a gente sacrificava no Antigo Testamento. Eu espero que não, mas... O que acontece? O que você sacrifica hoje para um ídolo? Seu tempo. Você sacrifica, às vezes, seus amigos. Você perde amigos, às vezes você passa muito tempo com aquilo, você sacrifica... Você pode sacrificar várias coisas, de diversas formas, para ídolos da nossa sociedade hoje, para ídolos do nosso mundo de hoje. E tudo aquilo que você fizer sacrifícios, isso está sendo um ídolo. Eu gosto dessa última definição, é aquilo que fala que tudo aquilo que você amar, confiar e obedecer, é um ídolo. Se você fizer essas três coisas, assim, se você conseguir fazer essas três coisas, talvez você não vai conseguir 100%, mas tudo aquilo que você buscar fazer essas três coisas, está sendo um ídolo. Não conta os seus pais, porque ninguém aqui obedece os pais 100%. Né? Tá bom, todo mundo obedece então. A última definição aqui, na verdade, eu gosto dessa definição aqui que fala assim, olha, o ídolo, né, o ídolo ou o Deus falso, no caso, é um Deus, é uma entidade que o homem pensa poder controlar. Então,
Você cria um ídolo, você cria um Deus falso, você adota isso para a sua vida, porque é algo que você consegue controlar. Entendeu? Funciona mais ou menos como um vício. É mais ou menos como um vício. Então, o homem, ele tem uma necessidade de ter alguma coisa que ele adora. A gente vê isso desde o Antigo Testamento, desde o começo da humanidade. O homem sempre precisou de algo para adorar. E aí, quando ele começa a adorar ele mesmo, ele passa a idolatrar a si mesmo. Ele passa a criar um ídolo dentro dele. Por quê? Porque ele quer controlar. O homem tem essa necessidade, além de ter essa necessidade de adorar alguma coisa, ou alguém, né, ele tem essa necessidade de controlar isso. A base do pecado, né, quando o pecado entrou na humanidade, através de Adão, foi o egoísmo, foi a idolatria. A idolatria está em tudo, cara. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a ver idolatria em tudo. Sabe, eu quero que você entenda que a idolatria, ela abrange tudo. Quando você pega e fala assim, olha, idolatria é tudo que toma o primeiro lugar do seu coração, cara, pode ser tudo. Tudo pode ser idolatria. Tudo pode ser idolatria. Então, fazendo agora a definição, então a gente tem 4 pontos para a gente ver hoje. Primeiro era a definição. A gente já falou sobre a definição de idolatria. Quantos aqui entenderam o que pode ser idolatria? Beleza. Faltou uma galera ainda, mas você perdeu. Então, 4 pontos. Primeiro, idolatria. Segundo ponto, a origem da idolatria. A idolatria na Bíblia. Então, para você que está anotando, primeiro ponto é o significado, né? O que é a idolatria. A gente já passou. Partindo agora para o segundo ponto, a idolatria na Bíblia. Tá? Primeiro a gente vai ler Gênesis 3, versículos 1 ao 7. Então vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 7, é isso, né, que eu falei? Então para você que está anotando, de novo, provavelmente você não estava prestando atenção, Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 7. Eu vou ler aqui, ó. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Bom, todo mundo aqui já tinha, pelo menos alguma vez na vida, lido essa passagem, ou pelo menos ouvido falar, né, não sei. Nesse momento, foi o momento que entrou o pecado. Foi quando Eva, ela é enganada pela serpente, e daí ela pega o fruto, ela come do fruto, e ela dá para o marido também, que é Adão. Adão come do fruto, e a gente não leu ali, mas depois, né, Deus chega, logo depois Deus chega, Deus sabe quando o pecado entra. Deus, ele não habita em pecado, e ele sabe exatamente onde está o pecado, e aí ele vem falar com Adão, ele fala, meu, onde vocês estão? Cadê vocês? Ah, a gente se escondeu, porque a gente está nu. Não, mas espera aí, quem te falou que vocês estão nus? De onde vocês tiraram isso? E daí eles falam, olha, vocês comeram do fruto? Deus pergunta. Daí Adão já fala, foi Eva, né? Eva que me deu. Daí Eva fala, não, foi a serpente. E daí, enfim, daí depois vem o castigo de Deus para todos os três, né? A consequência do pecado deles. Mas eu quero que você entenda que aqui foi uma forma de idolatria. Eva viu uma forma dela ser como Deus. Foi quando a serpente fala para ela assim, olha, vocês vão ser como Deus, vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus. E aí é onde ela fala, peraí, eu vou ser como Deus? Eu vou ser como Deus, Deus que criou os céus e a terra. Nossa, eu posso ser adorada talvez, não sei o que passou na cabeça dela, mas ali foi uma forma de idolatria, ela passou a idolatrar a si mesma. E consequentemente Adão e a gente também. Então, eu quero que você entenda que
quando a gente passa a idolatrar nós mesmos, a base disso é o egoísmo. É quando a gente pensa demais na gente. É quando a gente está no altar do nosso coração. Qualquer coisa que você faça para você demais, aquilo que está tomando o altar no seu coração, é idolatria. Então, passando para Isaías 14, versículos 12 ao 15, ainda na origem da idolatria na Bíblia. Essa passagem, ela está falando, o profeta, né, Isaías, está falando de quando Lúcifer, Satanás, ele pecou, quando ele caiu. Então, vamos lá, eu vou ler. Agora, dessa vez, eu vou ler desse lado. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Tem mais um. Mas as profundezas do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. Então, aqui ainda estamos falando sobre a origem. Da onde saiu a idolatria? E a gente pode ver que Lúcifer, né, Satanás, para ele cair, para ele pecar, ele cometeu idolatria. Esse foi o primeiro pecado que entrou na humanidade. A idolatria. Por isso que eu falei para vocês que, enquanto estava preparando a palavra, eu passei a ver idolatria em tudo. Todo pecado tem essa mesma base. Todo pecado que você cometer, se você, sei lá, mentiu, você está pensando em alguma coisa mais do que Deus. Porque se você pensasse em Deus, em primeiro lugar, você não mentiria, você falaria a verdade. Você sabe que aquilo é importante para Deus. Ou quando você, não sei, tem relacionamento, alguma coisa assim, uma moralidade sexual, qualquer tipo de pecado nessa área, é idolatria. Você tirou Deus do altar do seu coração. Talvez você colocou o seu parceiro, o seu namorado nesse altar, talvez você colocou você mesmo, talvez você colocou outra coisa, outra pessoa, e tudo isso entra como idolatria. Bom, continuando, agora, ainda no comecinho da Bíblia, mas não mais na origem, a gente vê a primeira passagem em que a idolatria ela é tratada bem nitidamente. É quando Abraão ele pede um filho para Deus, e depois Deus pede para ele sacrificar o filho. Está lá em Gênesis, capítulo 22, versículos 1 ao 19. Gente, essa é a passagem chave da nossa palavra de hoje. Tá bom? Eu prometo, já está acabando. Você já está com raiva de mim, eu sei quem é esse cara que veio aqui, não para de falar. Mas calma, está acabando. Essa é a passagem chave da nossa ministração de hoje. Por favor, se você não prestou atenção até agora, se liga nisso aqui, ó. Então, dando um contexto para vocês, Abraão chega para Deus e fala assim, Deus, eu preciso de um filho. Não exatamente desse jeito, tá? Eu estou parafraseando. Então, ele fala, Deus, tudo que eu preciso é um filho, eu quero um filho. Para quem não sabe, na cultura dos judeus, na cultura judaica, né, um filho homem, machista isso aí, mas um filho homem significava posteridade, significava a continuação da família. Então, se o cara não tivesse um filho, era como se a família dele fosse acabar. Para ele, naquela época, isso era o fim. Então, ele chega para Deus e ele fala, olha, eu preciso de um filho. Eu quero muito um filho. Abraão já estava velho, a esposa dele, Sara, já estava velha, era praticamente impossível, mas Abraão é um cara de muita fé, todo mundo consegue ver isso. Abraão ele é considerado o pai da fé. Então, ele tem muita fé, ele fala, eu vou ter esse filho. Abraão já estava com quase 100 anos, a Bíblia fala, mas ele tem fé que ele vai ter esse filho. Então, vamos ler rapidinho lá, os 19 versículos, acompanha comigo, não precisa ler comigo, porque senão vocês vão tudo se perder, eu também. Então, vamos ler aqui, ó, Gênesis 22, versículos 1 ao 19, eu vou ler rapidinho. Passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Pausa. Ele fala assim, olha, então Abraão, nesse caso aqui, ele já tinha ganhado o filho, né? No caso, Sara ganhou o filho, né? Ele não ganhou o filho, mas tudo bem. O filho era dele também. Então Abraão teve um filho com Sara, é o filho Isaque. E Abraão,
passou a adorar esse filho demais. Ele esperou muito tempo por Isaac, ele desejou muito ter esse filho. Eu sei que a gente aqui não vai ter filho tão cedo, tá bom? Mas eu quero que você veja, não o filho, não o tipo de idolatria que Abraão teve, mas o desejo do coração dele. Era o desejo mais profundo dele ter isso. Não interessa o que era para a gente agora, interessa o quanto ele queria, o quão profundo era esse desejo no coração dele. E ele fala, olha, Deus, é tudo que eu sempre quis, eu preciso ter esse filho. E aí Deus dá o filho, e ele passa a adorar o filho demais. Ele passa a adorar o filho mais do que Deus, talvez. Aí é onde Deus entra e pede para ele sacrificar o filho. Eu sei que para a gente agora parece ser uma coisa horrível, né? Nossa, isso é terrível, que Deus é esse e tal. Mas até eu pensava um pouco assim, falava, que coisa horrível. Eu pensava isso, falava, por que Deus falou isso, cara? Será que era Deus mesmo que falou? Será que Abraão sabia se era Deus? Por que Deus pediu para sacrificar uma criança? Que tipo de Deus pede para sacrificar uma criança? E eu estava estudando um pouco mais sobre isso e a gente tem que entender um pouco melhor o contexto disso. Para você entender por que Deus pediu para Abraão sacrificar o próprio filho. Não era uma coisa tão terrível assim, quando você entende o contexto. Por quê? Tem tudo a ver com aquilo que eu falei para vocês. Então, Abraão pediu um filho, porque significava a continuidade da família dele. Então, se ele não tivesse um filho, era muito mais do que assassinar uma criança, não era nada disso. Mas significava a família dele. Então, Abraão passou a idolatrar a posteridade dele, o filho dele, a família. Ele passou a colocar isso como um Deus. Ele passou a colocar isso como um ídolo. E aí Deus fala para ele, olha, você vai ter que sacrificar ele. Se você continuar desse jeito, basicamente é isso que Deus está falando. Olha, se você continuar desse jeito, você está tirando eu do altar do seu coração, você está colocando a sua posteridade, você está colocando a sua família. E não é isso que é para você fazer. Eu vou te abençoar, você vai ter sua posteridade e tudo mais, mas está errado isso. Então, continuando. Então disse Deus, Então, 22, versículo 3, continuando. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Só uma observação, 3 dias ele caminhou até o monte. 3 dias. 3 dias com o jumento, com o filho dele, que ele ia ter que sacrificar. Foi um processo doloroso, né? Vocês concordam? 3 dias ele caminhando com Isaac, falando, vou ter que sacrificar essa criança. O que eu vou fazer? Pelo amor de Deus. Deus, cadê você? Eu não quero sacrificar essa criança. 3 dias assim. 3 dias. Então, foi uma caminhada longa. Foi um processo longo. Mas Abraão teve fé. Ele não desistiu. Então, continuando lá. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Outra observação interessante, Abraão ele tem tanta fé, que ele não fala assim, depois que a gente adorar, eu vou voltar. Abraão já sabia que ele ia ter que matar Isaac. Ele não falou, eu vou voltar. Ele fala no plural, ele fala, voltaremos. Ele fala, olha, depois que a gente adorar, a gente vai voltar aqui, nós dois. Ele ainda está com fé, ele já está vendo até o holocausto, ele está vendo tudo já que ele vai ter que fazer, mas ele ainda está com fé que ele vai voltar com Isaac. Continuando, Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Tadinho, velho. Ele não sabia. Tadinho, velho, fiquei com muita dó. Continuando. Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho.
Quando Abraão pega e chega até esse momento, ele coloca Deus de volta no altar do coração dele. A gente não consegue ver pela Bíblia se ele realmente chegou a tirar Deus desse altar, se ele chegou a colocar Isaac como um ídolo, mas é o que parece, a gente consegue entender isso, não é isso que a Bíblia está falando, mas se ele não tinha colocado Isaac ainda, ele com certeza iria colocar Isaac, porque senão não teria necessidade de Deus fazer isso. Deus já sabia que ele não iria fazer. Deus tudo vê, Deus tudo pode, ele já sabia o que ia acontecer. Deus, em todo o poder dele, ele pode ver o futuro e o passado e todo o presente. Ele já sabia o que ia acontecer, mas ele precisava restaurar o coração de Abraão. Então ele fala assim, olha, para tudo, eu já sei, agora eu sei que você ama a Deus, teme a Deus de todo o seu coração. Você colocou Deus de volta. É isso que o anjo fala para ele, olha, você colocou Deus de volta no seu altar. Está tudo bem, não precisa sacrificar ele. Na verdade, aqui é uma passagem chave, esse versículo é um versículo chave, porque Abraão não negou o seu único filho. Que outra passagem te lembra isso? Que outra passagem te lembra de alguém que não negou o seu único filho? Cara, nessa hora que Deus está falando, olha, agora eu sei que você me ama de todo o coração, e é isso que eu também tenho por você. Eu te amo de todo o meu coração, tanto que eu não te neguei o meu próprio filho, o meu único filho, meu primogênito. Tudo aquilo que eu mais amava, eu não neguei por você. É isso que Deus está falando também. Então, continuando. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Obedeceu. Lembra do que eu falei? Aquilo que você amar, confiar e obedecer, no caso, né? Abraão fez tudo isso. Abraão, ele amou a Deus. Ele provou amar a Deus sobre todas as coisas quando ele foi capaz de quase sacrificar o próprio filho. Por ele teria sacrificado. Se o anjo não tivesse entrado ali, ele já estava com a faca levantada já, aqui, ó. O anjo apareceu. Não, para. Então, ele confiou, ele fez tudo aquilo que Deus tinha falado e ele obedeceu. Então, por último, versículo 19, então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Beleza. Eu quero que você entenda, continuando aquilo que eu tinha falado, para a gente aqui não interessa o tipo de idolatria que estava passando pela vida de Abraão. O tipo de, sabe, a gente não tem um filho, né? A gente não tem um filho, mas quantos aqui entendem o processo que Abraão passou? Ele pediu alguma coisa para Deus demais, ele pediu muito aquilo, ele queria muito aquilo, e depois que ele conseguiu, aquilo tomou o lugar de Deus. Aquilo estava tomando o lugar de Deus. Quer dizer, uma coisa que você pede para Deus, você passa a desejar tanto aquela coisa, que aquilo toma o lugar de Deus. E a gente, às vezes, não consegue enxergar isso quando a gente está passando por isso. Abraão era um homem sábio, ele já era velho. Ele tinha muita fé. A gente sabe da sabedoria de Abraão. Mas ainda assim ele estava cometendo aquilo. Por quê? Porque quando a gente passa por esse momento, a gente não enxerga isso. Mas hoje Deus vai abrir os nossos olhos para enxergar isso, amém? A gente vai conseguir enxergar todos os tipos de ídolos que a gente tem levantado no nosso coração e de certa forma a gente vai destruir esses ídolos em nome de Jesus. Continuando. A grandeza de Deus. Esse é o terceiro ponto. A grandeza de Deus. Como Deus é o único. Como Deus é tão grande. A gente vai ler Isaías capítulo 43, versículos 10 ao 13. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. E não há um Deus estrangeiro entre vocês.
Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Nesse momento aqui a gente vê a grandeza de Deus. Sabe, quão grande Deus é. Ele é eternamente soberano. Aqui Deus fala, nunca houve nenhum Deus antes, nem haverá nenhum depois. Não há nada que se compare à soberania, ao poder de Deus. Nunca houve um momento na história da humanidade, ou fora da história da humanidade, ou fora da terra, ou dentro da terra, nunca houve nenhum momento em que Deus não estivesse no total controle de tudo. Nunca houve isso, nunca houve. Nunca teve um segundo sequer em que, não sei, talvez o diabo tivesse no controle. Nunca houve isso. Eu me lembro de uma... Quantos aqui já viram, tipo, aquelas mensagens do Facebook, sabe? Tipo, tá Jesus e o diabo tirando uma queda de braço, assim, sei lá. Tipo, uma guerra. Já viram isso, já? Zoado, né? E aí, quando você via assim, ó, tipo assim, falava assim, ó, se você ama Jesus, curta, compartilhe e mande para todos os seus amigos. Se você não mandar para um só deles, você ama Satanás. Tipo, todo mundo já viu isso? Era bem zoado, né? Se aquilo fosse verdade, eu amava Satanás. Por isso que não é. Então, eu quero te falar uma coisa sobre... Essa imagem é muito mentira. Nunca houve uma guerra, de fato, entre Jesus e Satanás. Cara, se Jesus pegar o cara, sei lá, o cara menor do reino dos céus, é suficiente para acabar com todo o reino dos infernos lá e tudo, e nunca houve guerra nenhuma. Deus sempre esteve no controle. Quero te lembrar do que eu acabei de falar. Nunca houve nenhum segundo, nenhum milésimo de segundo, nenhum momento na história da humanidade em que Deus não estivesse em total controle de tudo. Isso é muito importante. Isso nos revela quem é o único Deus que deve existir no nosso coração. Se Ele é o Criador dos céus e da terra, o cara que sempre esteve no controle de tudo, Ele é o nosso Deus. Ele é o ídolo. Na verdade, Ele não é ídolo. Ele é o Deus do seu coração. Ele não troca lugar por nenhum ídolo. Ele é o único que deve estar no altar do nosso coração. Ele reina desde o início dos tempos, criou o tempo. Ele criou o tempo, cara. Não tem ontem para Deus. Não tem ontem para Deus. Deus fala assim, ó, depois que Abraão já tinha morrido, ele ainda fala para os descendentes de Abraão, olha, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Como se ele ainda estivesse vivo, mas Abraão já não estava mais vivo. Ele falaria, eu era o Deus de Abraão. Quando Abraão estava vivo, eu era Deus dele. Mas não é isso que ele fala. Eu sou o Deus de Abraão. Por quê? Porque ele não está debaixo da dimensão do tempo. Ele criou o tempo, ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou o universo. E Isaías também fala que Deus pega e ele mediu a terra com os palmos. Quantos aqui conseguem imaginar isso? Difícil, né? Deus mediu a terra com os palmos. Cara, eu meço com um palmo, coisa pequena. Tipo assim, ó. Esse microfone tem um palmo. Cara, Deus mediu a terra com palmos. Ele pegou os palmos assim, ó, e mediu a terra. Falou, a terra, que bonitinha. Aqui, ó. Fala que ele mediu as águas dos oceanos na concha da mão. Tipo assim, ó. Não vou fazer lambança. Mas ele pega e mede as águas assim, ó. Sabe quando você pega um tantinho para você lavar o rosto assim, ó? Aquilo para Deus é as águas dos oceanos, ó. Sei lá. Eu quero que você tente imaginar agora a grandeza de Deus. Se ele mediu a terra com palmos assim, ó. Se ele pegou a terra e fez assim, ó. Onde que está a gente aqui, né? A gente é essa migalha, não sei. Mas eu quero que você entenda. Esse ponto, a grandeza de Deus, é para a gente entender quão grande Deus é. Eu não sei se eu falei dessa passagem. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 ao 4. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 até o 4. Bom, peraí, deixa eu dar um contexto para vocês. O que está acontecendo aqui? Paulo está escrevendo essa cidade, essa igreja, e, cara, tem uma dúvida muito grande para essas pessoas. Qual que é essa dúvida? O que eles fazem com alimentos que são consagrados para deuses? O que eles fazem com essas coisas que estão sendo consagradas? Eles podem comer esses alimentos, eles não podem comer, já que foi consagrado a deuses, a ídolos, e eles estão com essa dúvida. E aí Paulo tira essa dúvida, quando ele fala assim, ó, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo
não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Eu quero que você se lembre disso. Qualquer ídolo que você levantou, que você colocou no altar do seu coração, não significa nada. Nenhum Deus. E eu quero que você ainda lembre do contexto que eles estavam, dos deuses gregos. Sobre ainda a influência da Grécia, de Roma, eles tinham os deuses gregos, tinham estátuas. E Paulo está falando, olha, tudo isso aí não vale nada. Tudo isso aí, não significa nada no reino espiritual. Só existe um Deus. Todas essas estátuas que o povo levanta, todas essas imagens que eles adoram, tudo isso aí é como se fosse nada. Só existe um Deus, só Ele tem todo o poder, só Ele tem toda a autoridade. E todo o resto não é nada. Todo o resto não é nada. Então, esse foi o terceiro ponto, falando sobre a grandeza de Deus, a soberania. E algo também que eu acho muito interessante, quando a gente ainda estava morando nos Estados Unidos, tinha um pastor que ele pregou assim, ele falou, olha, Deus, ele nunca aprende nada. Ele nunca aprendeu nada, ele nunca lembrou de nada. E daí eu fiquei meio perdido, né? Falei, mas como assim? Ele falou, olha, ele nunca aprendeu nada, porque não é nada que ele já não saiba. Não há nada que ele já não tenha criado, não há nada que ele já não tenha feito, não há nada que ele não tenha aprendido. Tudo foi ele que criou. Ele não aprende nada de ninguém, não existe nenhum Deus antes, não existe nenhum Deus depois. Ele é o único Deus soberano. Então, partindo para o quarto ponto, identificando os falsos deuses em nossa vida. Número 4, quarto ponto, identificando os falsos deuses na nossa vida. Então, como a gente viu e aprendeu hoje, a gente pode identificar que tudo pode ser um ídolo. Eu vou voltar, eu repeti isso várias vezes hoje, mas essa é a mensagem principal. Eu quero que você consiga enxergar isso da forma que eu passei a enxergar hoje. Tudo aquilo que você colocar no altar do seu coração é um ídolo. Não existe melhor forma de você identificar isso em pegar e meio que olhar para a sua vida agora. E, de certa forma, tentar ver tudo o que tem acontecido na sua vida, onde você estava antes daqui, aquilo que você tem desejado, aquilo que você tem pedido para Deus. E você tem pedido isso com que intenção? Quão profundo é esse desejo no seu coração? Ele é mais profundo, talvez, que amar a Deus? Talvez você tenha desejado alguma coisa que tem tomado o lugar de Deus. E eu quero te ajudar a identificar isso. E para a gente entender, a partir de hoje, que nada pode tomar o lugar de Deus. Esse altar no nosso coração, essa adoração que a gente tem, que a gente pode dar essa adoração, ela tem que ser somente dele. Não existe nenhum outro, nunca houve, nunca vai existir um outro Deus soberano, eterno, poderoso e que te ama. O problema é que ele te ama tanto que ele não aceita você não amar ele a esse ponto também. Por isso que isso é uma idolatria. Então Deus, ele não quer dividir a sua adoração. Ele quer toda a sua adoração. Porque todo o amor que ele tem, ele te deu. Tudo que ele tinha era o filho dele. Ele falou, olha, meu filho era o maior bem precioso de Deus. Era o filho dele. O filho dele sem pecado, sem nada. Era o filho de Deus. Era Deus também. E ele não negou o seu próprio filho para a gente. Eu quero continuar, então, falando sobre Abraão ainda. Abraão, ele levou um tempo para subir ao monte. Lembra que eu falei? 3 dias. No terceiro dia, cara, ele passou 3 dias. Igual eu falei aquela hora, o coração dele devia estar numa crise, abalado. Triste, mas ele obedeceu. Ele foi até o fim. Existe um processo para a gente tirar esse falso Deus do nosso altar e voltar a Deus para esse lugar. Às vezes é doloroso, às vezes é triste, às vezes a gente pode ficar abalado. Mas é necessário, é preciso fazer isso. Deus precisa voltar para o primeiro lugar. E a última passagem, se eu falei que era a última aquela hora, foi sem querer, eu não tive a intenção de te enganar, tá bom? Êxodos capítulo 20.
Êxodo capítulo 20, versículos 2 ao 5. Agora é a última, eu prometo. Não fica bravo comigo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Nesse momento, essa passagem aqui fala sobre os 10 mandamentos, e esse é bem o começo. A gente vê que essa é a coisa mais importante para Deus. Olha, não existe outro Deus, você não pode adorar outro Deus, você tem que me adorar de todo o seu coração. Esse é o primeiro mandamento. Você tem que adorar a Deus de todo o seu coração. Ainda identificando os nossos falsos deuses, os ídolos que a gente tem levantado no nosso coração, eu quero que você pense agora. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero que você pense agora. Eu cheguei a fazer essa pergunta no começo, qual é o seu maior pesadelo? Qual é o bem, o tesouro que se você perder, cara, você vai ficar desesperado. Se isso não for Deus, isso é um ídolo. Nada é tão bom que pode te deixar desesperado de forma inconsolável. Nada, somente Deus. Somente Deus tem esse lugar. Só Ele pode ter esse lugar de adoração no nosso coração. De maneira que a gente não vai perder Ele nunca. A gente nunca vai perder Ele. Então, eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora. Talvez diminuir um pouquinho as luzes. E ainda com essa pergunta, eu quero que você pense agora na sua vida. Pense agora em tudo que você tem feito. E principalmente, eu quero que você pense naquilo que você tem desejado. Naquilo que seu coração tem desejado mais profundamente. Qual que é o desejo mais profundo do seu coração? Se isso não for Jesus, está errado. Se em algum momento da sua vida isso não foi Jesus, estava errado. Jesus, Ele te ama tanto, que só Ele quer ter esse lugar. Só Ele merece esse lugar.